Você já ouviu falar em construção verde? Mais que uma tendência, muito mais, na verdade, é uma necessidade, uma forma da gente diminuir os impactos negativos que causamos no planeta. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos nossa ex-aluna, a Fernanda Vargas, que é engenheira civil e é especialista em tecnologias e sustentabilidade. Fernanda, muito bom estar aqui com você para a gente falar sobre esse assunto. Olá, Larissa, é um prazer estar aqui com você hoje, falando desse assunto que é a minha paixão e a minha área de atuação. Maravilha! E assim, muita gente tem dúvidas, né, a respeito deste tema. Pensa assim, que é só colocar umas plantinhas e a construção já é verde. Mas é muito mais que isso, né? Eu quero que você explique então o que a gente pode considerar uma construção verde e sustentável, Fernanda. Realmente existe um senso comum, né, um pouco equivocado acerca sobre o assunto, que é só a questão ambiental, né, que é só a questão das plantas, o que realmente faz parte, mas como você disse, Larissa, não é só isso. Quando falamos, né, em construções verdes, né, levamos em consideração três aspectos, que é o aspecto ecológico, o aspecto sustentável e o autossuficiente. O ecológico, ele diz respeito à relação entre o ser humano e a natureza. Já o sustentável, ele leva em consideração que a população presente, ela precisa atender, né, às suas necessidades, mas sem comprometer a população futura de fazer o mesmo. Já o autossuficiente, ele está relacionado, como o próprio nome já diz, da capacidade, né, dele se autogerir, daquela edificação, né, de se auto-manter com seus próprios recursos. Explicando melhor, né, de forma prática, né, esses termos, o material ele pode ser ecológico, né, ou os ecoprodutos, como também é conhecido. Então você pode utilizar bambu, tinta ecológica, madeira, mas para ser sustentável ele precisa englobar três âmbitos, que é o ambiental, o financeiro e o social. Então, se eu utilizo dessa madeira, que é um material ecológico, para ela ser sustentável, ela precisa ser certificada, porque é a garantia que eu tenho de que ela não foi extraída de maneira ilegal. Então, quando eu falo, né, de sustentabilidade, eu preciso olhar esse social, né? Se esse material não foi extraído de mão de obra escrava ou nem nada do tipo. Quando eu falo de autossuficiência, né, de forma aplicada, ela pode ser da eficiência energética, da eficiência hídrica ou até do reuso de materiais. Então, a forma que eu vou utilizar naquela edificação, de que ela possa se manter, né, da forma possível sem utilizar meios externos, né? Como que eu vou utilizar da água dentro da própria edificação, reutilizando essa água, como que eu vou reutilizar esses materiais dentro do canteiro de obra, ou reaproveitar de materiais para decoração ou outros meios. Entendi. São vários detalhes, né, mas que fazem uma diferença enorme no final, né, quando a gente vai pensar no impacto. O pessoal que está em casa talvez está pensando, nossa, mas como que eu vou conseguir então, talvez deixar minha casa, o meu trabalho sustentável? É possível fazer isso? É muito caro? A gente vai fazendo aos pouquinhos? Explica pra gente como que funciona isso, Fernanda. Sim, é possível, é viável e deve ser realizado, né? O setor da construção civil, ele passou durante muito tempo sem se preocupar com a sustentabilidade. Então, a realidade que a gente tem hoje são edificações que existem muito pouco, né, de quesitos ou aspectos que tragam sustentabilidade para ela. Né? Cabe a nós, então, mudar, né, esse fato. E mesmo depois, né, das edificações já estarem prontas, né, é possível fazer. A única diferença é que a gente não vai conseguir trazer tantos aspectos como seria uma edificação nova. E em questão de viabilidade financeira, é uma preocupação da maioria das pessoas, né? Em casos comerciais, esse tem um retorno financeiro muito grande, porque as pessoas hoje em dia, elas procuram por empresas que têm essa preocupação ambiental, que têm essa preocupação sustentável. Então, a procura e aumento da procura hoje de pessoas por produtos de empresas que se preocupa com sustentabilidade é muito maior. Então, essa empresa que tem esse investimento, né, de fazer uma reforma, de mudar ali a estrutura para a sustentabilidade, ela consegue atender essa necessidade de procura, né, dos clientes hoje em dia. E também tem a questão da valorização do imóvel, né? No caso, o imóvel ele é valorizado, então por mais que a pessoa tenha esse investimento, ela tem um retorno muito grande por essa valorização.
Já na questão da residência, o conforto e a melhora na qualidade de vida, né, dos usuários é tão grande que isso melhora até na saúde desses usuários, podendo evitar até gastos em outros setores. E também a questão que hoje, né, com tantos incentivos e com tanta procura maior, a gente consegue um investimento de retorno muito menor. Quando a gente fala da utilização da energia solar fotovoltaica, por exemplo, uma realidade que há 20 anos atrás, 10, 20 anos atrás, isso era um sistema que levava muitos anos, né, para se ter um retorno do investimento. Hoje em dia a gente consegue em menos de 5 anos, né? Então a gente consegue ver que é mais do que um gasto, é um investimento financeiro. E no caso das residências também tem a questão da valorização do imóvel. Muito importante tocar nesses aspectos, ô Fernanda. E agora eu queria que você falasse, então, para quem tem desejo de começar do zero, né? O início do projeto, ele começa ali analisando o terreno, o entorno da construção. Como que funciona esse processo inicial? A localização da construção, ela influencia muito na sustentabilidade, porque ela tem um grande impacto naquela sociedade, né? Então, a escolha do terreno, né, para você escolher o terreno mais bem localizado, é muito importante, por essas questões sociais. Então, esse processo, ele primeiramente começa com a análise do entorno e o que ele tem para oferecer, né, para o bem-estar dos usuários. Então, se ele possui transporte público, lazer ou comércio, né, isso é importante porque gera melhor qualidade de vida. Por exemplo, ter transporte público por perto, isso facilita o uso desse meio pelos moradores, né, o que ajuda muito na questão ambiental. É importante olhar também sobre a movimentação de veículos, né, nas proximidades, porque isso pode causar estresse nos usuários. Espaços de lazer, como praças ou espaços para caminhar, isso possibilita bons momentos, né, de lazer em família, propicia a prática de exercícios físicos. Em questão do comércio local, é uma forma também de incentivo àquela comunidade local, né, aos pequenos empreendedores. Isso reduz também o deslocamento para regiões mais longes e também traz maior comodidade para aqueles usuários. Além disso, é verificado também a realidade dos moradores vizinhos, né? Porque a gente sabe que obra, né, atrapalha ali com os vizinhos, né, traz transtornos. Então, é importante que seja analisado a realidade deles, né, para que essa obra tenha o menor impacto possível, né, e causando o menor estresse naquela população vizinha. Os trabalhadores, né, que é a mão de obra que vai ser empregada ali na obra, e também os insumos é algo a ser analisado, porque se naquela região não tem mão de obra qualificada, vai ser necessário um deslocamento, né, dessa mão de obra de outras regiões. E da mesma forma é um insumo. E esse transporte, a gente sabe que o transporte é um meio muito poluente, então é algo que precisa ser considerado, se naquela região tem mão de obra qualificada, se tem fornecedores, né, com os produtos necessários qualificados ali perto. Então, são todas essas questões que são analisadas antes mesmo até de comprar o terreno e escolher aonde que aquela edificação vai ser construída. Muito legal, Fernanda. Eu nem sabia que tinha tantas análises assim. E agora eu quero que você fale a respeito do design. Como que ele pode ser sustentável? A gente utiliza da arquitetura passiva, né, que seria a forma de analisar arquitetonicamente aquele ambiente, de forma que aproveitar dos recursos naturais sem precisar, né, de acréscimo de energia para trazer o conforto daqueles usuários. Seria isso. A arquitetura pacífica, ela pode ser para resfriamento ou para aquecimento. Vai depender da região, né, daquela construção. No caso da nossa região, que é uma região quente, a gente utiliza do método passivo para resfriamento. Então, seria, por exemplo, utilizar de aberturas, portas, de modo a aproveitar da ventilação cruzada, né, para que o vento atravesse dentro daquela edificação de forma a resfriar o ambiente sem necessitar de grandes usos de ar-condicionado ou coisas desse tipo. A gente utiliza também do design biofílico. O design biofílico ele surgiu na década de 80
e veio com essa proposta de que, por maior parte do tempo do ser humano, da existência do ser humano, a gente esteve em contato com a natureza. E se a gente for considerar, né, toda a existência humana, pouca parte desse tempo que a gente está inserido dentro das construções. Então, é natural do ser humano de que ele se sinta mais confortável em ambientes que remetem à natureza. Então, o design biofílico, ele traz, não só em questão da utilização de plantas, mas também das formas. Então, a gente não vê na natureza formatos quadrados, retângulos, triângulos. Então, quando a gente traz, né, essas formas mais orgânicas, né, que remetem os formatos da natureza, o ser humano associa aquilo, mesmo que indiretamente, como algo mais confortável. E isso, né, tá ligado ao conforto dele, o bem-estar dele e à saúde, mesmo que indiretamente ele não perceba isso. E diretamente a gente consegue observar de forma clara a utilização de verde, da utilização das plantas. Muito interessante. Ô, Fernanda, eu adorei o nosso papo aqui a respeito de construção verde e eu quero só para finalizar que você deixe aí o Instagram de vocês, né? A Fernanda, ela é sócia proprietária da Ikigai, também em parceria aí com um ex-aluno nosso, Noyuki. Então, fala um pouquinho a respeito do trabalho que vocês desenvolvem, deixa o contato para a galera de casa saber mais a respeito, por favor. Vocês podem acessar, né, o conteúdo que a gente produz, né, através das nossas redes sociais, através do nosso site, que é Ikigai Sustentável. E a gente tem uma preocupação muito grande em levar a educação, né, à população em geral, né, dessa nova forma de construir. Então, a gente leva, através dessas redes, né, uma educação muito grande a respeito do tema. A gente produz também e-books, né, a gente lançou um e-book há pouco tempo sobre construções sustentáveis, a gente tem outros e-books também sobre outros temas, e é uma forma, né, de a população conhecer, né, e ter um acesso sobre a questão da sustentabilidade. Perfeito. Muito obrigada, então, Fernanda, pela sua participação. Espero que vocês aí de casa também tenham curtido. Nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho porque já já eu volto com mais Conexão Unipam.